Ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, prestou depoimento hoje à Polícia Federal e estranhamente deu a entender ali que existe algo nebuloso realmente por trás desse vazamento do celular. Primeiro, ele disse que não deu nada para nenhum jornal, para nenhum jornalista, e disse que recebeu o telefone dele destruído, corrompido, e que por conta disso ele precisou até se desfazer do telefone. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque ontem durante a minha live eu alertei para vocês que o advogado do Talhaferro era o mesmo advogado de dois bolsonaristas investigados, o senhor Marcelo Câmara e o senhor Técio Arnold Tomás. E por que um advogado bolsonarista estaria defendendo uma pessoa tão próxima a Alexandre de Moraes? O motivo? Talvez seja o que eu vou contar para vocês depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você se colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é esse, que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar ou apontando o celular para esse QR Code, ou digitando o nosso endereço de Pix, que é esse que está aparecendo aqui. E lá no final tem um recado importante para passar para vocês. Mas antes que o Sérgio Hoff brinque dizendo que eu vou vender curso de vender curso, não tem nada de vender nada aqui para vocês de curso de vender curso não, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre o depoimento prestado pelo ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE, o Eduardo Talhaferro. Ele foi notificado ontem, junto com a defesa dele, que o depoimento seria hoje, pelo menos foi isso que o advogado de defesa dele disse ontem. E durante a minha live, que eu tenho feito todas as quartas e domingo aqui no canal, eu li o nome do advogado do Eduardo Talhaferro. O nome dele, Eduardo Kutz. E eu falei, gente, o nome desse advogado aqui me é familiar. Ele já defendeu alguns bolsonaristas recentemente. Eu só não lembro quais. E aí, durante a live, um seguidor ainda falou, Carlito, ele foi advogado do Marcelo Câmara, que era um dos indivíduos ali próximos do Bolsonaro e um dos seguranças em tese do Bolsonaro, e também do Técio Arnold Tomás, um dos chefes ali, segundo investigações que traz o inquérito do tal gabinete do ódio, né, das milícias digitais, como sendo um dos chefes ali do gabinete do ódio, supostamente com o Carlos Bolsonaro. Hoje sai a matéria da revista Fórum confirmando a minha informação. Advogado de coronel bolsonarista investigado por espionar Moraes defende suspeito de vazar mensagens do TSE. O advogado de Eduardo Talhaferro é o mesmo que atua ainda na defesa de Marcelo Câmara e Técio Arnold Tomás, ex-assessores de Bolsonaro investigados por tentativa de golpe de Estado. E aqui me chama a atenção alguns pontos. Primeiro, por qual motivo um advogado bolsonarista que tem interesse direto em outros casos ligados ao Bolsonaro, ao gabinete do ódio, a milícias digitais e a tentativa de golpe de Estado, estaria ali em tese defendendo o Eduardo Talhaferro? Muita gente vai falar que não tem problema e realmente, legalmente, não existe nenhum problema em um advogado representar qualquer cliente. Não tem nenhuma ilegalidade nesse caso aí, mas acende uma lâmpada, no mínimo laranja, e indo para vermelha quando você lê o que é que os portais de notícias estão trazendo sobre o depoimento do Eduardo Talhaferro, porque isso deixa ali a gente com a confirmação daquilo que a gente já tinha trazido aqui. Existiu, em tese, um conluio entre Polícia Civil do Estado de São Paulo, junto possivelmente com o Eduardo Talhaferro, para poder se vingar ou tentar de alguma maneira macular a imagem do ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que até o momento esses ataques não surtiram nenhum tipo de efeito, porque até onde se tem informação do que foi divulgado, não existiu nenhuma ilegalidade. O próprio Talhaferro, no depoimento que ele prestou hoje, iniciado ali no final da manhã, para a Polícia Federal, ele defendeu o ministro Alexandre de Moraes e disse que não tinha nenhuma ilegalidade nos procedimentos, mas também disse que não negociou nada com ninguém, que não deu nada pra ninguém e que estranhamente ele foi preso dias depois, pediram o celular dele, o celular foi devolvido sem um lacre, corrompido, e que ele teve tanto problema quando ele recebeu o celular, ele disse danificado, que ele jogou o celular fora. Ele não usou mais o celular porque ficou destruído, com problema de bateria e com outros problemas. Tá aqui o material publicado no UOL.
assinado pela Carla Araújo e pelo Kaique Alencar. Ex-assessor defende ordens de Moraes e nega a PF ter negociado mensagens. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes do STF, Eduardo Talhaferro, negou hoje em depoimento à Polícia Federal que tenha negociado ou vazado as mensagens de seu celular que vieram a público como uma série de reportagens da Folha de São Paulo. Em um depoimento de cerca de 2 horas, Talhaferro disse que entregou o aparelho na delegacia de Caieiras e que recebeu o aparelho 6 dias depois, entre aspas, corrompido, com problemas com a bateria, por exemplo, e diferente do que era quando foi apreendido. Ou seja, ele confirma que a Polícia Civil de São Paulo mexeu no telefone dele. Talvez tenha feito tudo aquilo que a gente já sabe que a polícia do Tarcísio, em tese, fez. E aí segue. Talhaferro chefiava a AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, quando Moraes presidiu o órgão e deixou o cargo após ser preso por violência doméstica. Ele foi detido no dia 9 de maio de 2023 e exonerado do cargo no mesmo dia do TSE. Dias depois, seu cunhado entregou à Polícia Civil de São Paulo o aparelho telefônico do perito. O cunhado e a esposa de Talhaferro também prestaram depoimento hoje. E aqui vamos conectar com aquela cronologia daquela história da mensagem da Carla Zambelli, que publicou a mensagem no mesmo dia que o Talhaferro foi preso, dizendo: um assessor de um homem muito poderoso está preso neste momento em São Paulo, aguardando informações para trazer mais detalhes. Nossa equipe já está por lá. Já sabemos também que, em tese, a delegada era próxima da Carla Zambelli e que ficou evidente naquele momento que ali era um peixão para as tentativas golpistas do bolsonarismo colocarem as mãos em algo ou alguma coisa que pudesse, em tese, trazer ali à tona suspeitas sobre o ministro Alexandre de Moraes. Segue o material. Segundo apurou a coluna, o ex-assessor de Moraes afirmou que nunca foi procurado ou procurou ninguém para negociar o material em troca de dinheiro. Ele disse que quebrou e jogou o aparelho fora, já que estaria com problemas. Ele diz o seguinte também sobre as ordens, né? No depoimento, Talhaferro confirmou o teor das mensagens reveladas pelo jornal e fez uma defesa da atuação de Moraes. A PF, o ex-assessor afirmou acreditar que seus superiores estavam certos e, por conta disso, fez tudo que sempre lhe foi solicitado. Talhaferro foi intimado pela Polícia Federal na última quarta-feira, dia 21, junto com a sua esposa e seu cunhado, Celso Luiz de Oliveira, para depor sobre os vazamentos de mensagens do WhatsApp. O inquérito foi aberto a pedido de Moraes após o teor das mensagens de Talhaferro virem à tona. E aí a gente sabe aqui que, supostamente, ele não teria vazado. Então a gente tinha 2 linhas aqui de, entre aspas, investigação ou possibilidade de como o Glenn Greenwald e o Fábio Serapião teriam recebido esse material. Uma era que o material era do celular dele. Inclusive, no dia que a matéria saiu, eu falei aqui neste canal, eu cravei. Esta mensagem saiu do celular do Eduardo Talhaferro. Como é que eu sei? Já expliquei isso aqui em várias oportunidades. As conversas começam em agosto de 2022, quando ele entra no TSE, e termina, pelo menos no setor que ele atuava, né? E termina em maio de 2023, quando ele deixa o TSE. Então não teria como não ser o celular dele a fonte. Tanto que no dia eu até falei, né, que o trabalho do Glenn foi tão pífio, junto com o Fábio Serapião, que eles expuseram supostamente a fonte. Então vamos lá. Se não foi ele, como ele está negando, só tem 2 outras possibilidades, tá? Não foi ele, esquece, ele tá dizendo que não foi ele, vamos dar o voto de confiança. Podem ter sido, né? A polícia do Tarcísio, a Polícia Civil, coordenada pelo senhor Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, bolsonarista também, podre raiz como o Tarcísio, ou pode ter sido os militares ligados ao coronel Marcelo Câmara, que inclusive é defendido pelo mesmo advogado que está defendendo o Talhaferro, que cooptou mensagens desse telefone celular. E eu tô trazendo isso porque algumas pessoas trouxeram essa tese também, né, de que provavelmente o telefone dele também pode ter sido vítima de capturação de mensagens através desses aplicativos espiões que o gabinete do Carluxo comandava ali através do tal gabinete do ódio. Só que tem um problema. Se ele disse que recebeu o telefone diferente, danificado e não viu o rompimento do lacre, o telefone foi entregue para ele já sem um lacre, ele já confessou isso, inclusive, em entrevistas dadas a alguns portais de notícia. A única tese que resta é: a polícia do Tarcísio foi utilizada para poder atacar o ministro Alexandre de Moraes. É isto que este depoimento até aqui traz. Se teve ou não teve envolvimento do Talhaferro, a gente vai descobrir muito em breve. Se ele deu de livre e espontânea vontade ou não. Aparentemente, se ele teve o celular apreendido, não foi de livre e espontânea vontade.
Agora, o que está me deixando com a pulga atrás da orelha é o porquê que o advogado do Marcelo Câmara, que era o cara que espionava o ministro Alexandre de Moraes, e do Técio Arnaldo Tomás, um dos líderes do gabinete do ódio, está defendendo o talha-ferro. Talvez seja uma tentativa do governo Tarcísio e dos bolsonaristas de conter a crise. Como assim, Carlito? Procuraram talha-ferro, isso aqui é uma tese, tá? Que eu tô trazendo agora. Procuraram talha-ferro, ofereceram dinheiro pra ele, suporte de advogado, pra ele trazer essa história, negar tudo, dizer que ele não sabe explicar muita coisa, que ele só entregou o celular voltou diferente, mas que não foi ele que vazou, e o resto vai ficar como suposição, como subjetividade, se foi a polícia do Tarcísio ou não. O que fica claro, meus amigos, é que teve um esquema estranho. E eu, se eu tivesse hoje como apostar todas as minhas fichas em uma hipótese, seria na hipótese de que foi sim a polícia do Tarcísio e do Derrite que vazaram para a Folha de São Paulo, para o Glenn Greenwald, este material, talvez ali com a ajuda da, entre aspas, como diria Joyce Hasselman, burra da Carla Zambelli, que pode estar envolvida de novo em outra tramóia contra o Alexandre de Moraes, que pode levá-la, inclusive, para a cadeia, mas por outro crime desta vez. Eu queria a sua opinião aqui embaixo, queria que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas também, se vocês pudessem. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, deixa o like. Tudo que eu falei para vocês tá aqui no comentário fixado, e como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.